A maior riqueza do homem é a sua incompletude. E nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitem como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra o pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Penso em renovar o homem usando borboletas. O segundo bloco do Arte no Ar chegando aí com essa vinheta, esse poema que a gente apresenta para vocês, gravando sempre em lugares lindos de Belo Horizonte e trazendo um pouco dessa literatura brasileira e literatura internacional por meio da poesia. E aqui nós estamos recebendo a Isabela Bretz, essa cantautora, além de tudo, muito bonita e simpática, essa voz maravilhosa. Essa Gabriela, né? Aquele estilão. Pois é, aquela foto sua fez o maior sucesso. Isabela, a primeira vez que eu te ouvi, você estava apresentando esse CD aqui, né? Que, embora o nome seja Saudade, a maioria das composições é cantadas em inglês, né? Você era uma compositora que gostava de compor em inglês? Continuo sendo. Sim. Só que essa história é também muito difícil de explicar. Mas eu gosto muito do inglês, eu tenho uma relação muito próxima com ele. É uma língua bem musical e bem direta também, bem diferente do português. Ela é uma língua mais curta, você consegue falar mais em frases menores. E tenho muitos amigos fora também. Então, quando eu gravei esse disco, eu queria que ele fosse recebido pelos meus amigos e pelas pessoas que eu conhecia fora. Já dentro do seu espírito de relações internacionais. Sim, exatamente. Mas eu acho mais fácil uma pessoa de fora entender inglês do que português, né? E é mais fácil também um brasileiro conseguir compreender inglês do que um estrangeiro português. Claro. Esse CD, que é de 2012, Isso. né? Ele foi o primeiro passo, assim, para mostrar o seu trabalho e também para abrir um pouco a sua carreira para o mundo, né? Logo em seguida veio uma experiência em Moçambique. Na verdade, foi um pouquinho antes, foram meio juntos. Foi antes um pouco. Moçambique, assim que eu terminei a faculdade, eu queria fazer alguma coisa relevante, assim, para mim. E eu sempre tive o sonho de conhecer a África e acabou que eu conheci uma organização que me possibilitou isso. E aí, acho que foi em julho de 2011, Sim. Eu fui para Moçambique. E aí, na volta, eu já decidi gravar um disco, porque eu ia aplicar para um mestrado. Só que acabou que durante a gravação do disco eu decidi viver de música mesmo. Mas foi uma experiência divisora de águas na minha vida, com certeza. Moçambique é um país africano, mas de língua, de língua portuguesa, né? Colonização portuguesa. Agora, Portugal também está na sua vida, né, Isabela? Tá, agora tá demais. Nunca tive nenhuma relação com Portugal, mas acabei indo para lá em 2014 para uma temporada de 6 meses. E foi tão bom que eu voltei em 2015, que foi tão bom que eu voltei em 2016. Sim. E pretendo voltar sempre. Inclusive, a minha passagem por Portugal estreitou os meus laços com a língua portuguesa. Sim. Então, agora eu componho muito em português também. Agora, o que é a sua atividade em Portugal? É mais na música? Sim, completamente na música. Às vezes eu faço alguns contatos que têm a ver com a ONG que eu trabalho, porque eu sou coordenadora de relações internacionais, então eu faço umas parcerias. E qual que é essa ONG? Oi? Qual que é essa ONG? Chama-se Minas Voluntários. É uma ONG que estuda o voluntariado de forma geral. Ela trabalha com o assunto voluntariado. Sim. E Portugal Portugal está bem à frente do Brasil nesse assunto, então a gente já conseguiu estabelecer algumas coisas com eles. Agora, na área musical, você participa de um projeto que eu acho muito interessante, que é a Rádio Bela Hora, né? Isso. Me conta um pouquinho dessa rádio. Na verdade, o programa se chama Bela Hora, Sim. A rádio se chama Voz dos Açores. Sim. Na minha primeira passagem Na verdade, eu cheguei em Portugal por causa dessa rádio, que foi a primeira rádio fora do Brasil que tocou a minha música. E eu digo eu e minha mãe, e a minha irmã também, nós acabamos ficando amigas do dono da rádio. E eu fiz um concerto lá em 2014, foi incrível, é um lugar... Nos Açores? Nos Açores, isso, na Ilha Terceira, nos Açores. E é um lugar hollywoodiano, incrivelmente maravilhoso. E nessa passagem pela Ilha Terceira, ele me convidou para ser correspondente no Brasil, da rádio.
E que programa que é esse? Você toca música brasileira? Na verdade, é um programa de variedades. Então, em cada semana, eu falo sobre um assunto diferente. Não necessariamente é cultural, às vezes é político, social, mas eu sempre tento buscar temas contemporâneos e diferentes, que vão agregar ao ouvinte alguma coisa nova. Às vezes é sobre música. E em cada última semana do mês, eu tenho Bela Hora Apresenta, que é um disco inteiro que é ouvido de ponta a ponta com a participação do artista. Ah, que maravilha. Que eu acho que é um dos mais legais porque dos que eu faço, porque é uma experiência que praticamente se perdeu. E eu acho que é a minha colaboração para que as pessoas façam isso de novo. E como é que os artistas daqui podem acessar esse programa e mandar material para você? Eles podem entrar no meu Facebook, que é facebook.com/belabretz, Bela com 2 L's, BRETZ, ou então mandar um e-mail para belahora@isabelabretz.com. Eu quase que só toco artista daqui. Sim. Porque Agora, são os que estão mais perto. A gente consegue escutar o programa daqui? Sim, conseguem escutar pela internet. Toda segunda-feira às 6 horas aqui no Brasil e às 21 horas lá. Agora, você também esteve envolvido em festivais, né? Tanto em Dublin quanto em Lisboa. Como é que foram esses festivais? Bom, em Lisboa, os festivais que eu participei foram para apresentar o meu trabalho e também alguns outros projetos diferentes. Esse festival em Dublin foi eu que organizei, que foi o Sonora Dublin, na verdade. Ah, que legal. Eu organizei o Sonora tanto em Lisboa quanto em Dublin. Então, em Lisboa é mais assim, tanto o meu trabalho quanto o Sonora, mas na Irlanda eu estou mais focada no Sonora. Uhum. Tá vendo como que essa menina é cheia de novidades? A gente vai parar um pouquinho para ouvir mais o trabalho dela. Vamos lá. You close your eyes to see it and smile. This way you can be there again for a while. Beautiful mark someone once left. Oh, it is missing so bad. It's the heart telling where it longs to be. It can be wild like a hurricane, the lack of something driving you insane. No need to remember, it's always in mind. You look around, but cannot find. Childhood smell. A weeping chest in a farewell, a sound the ears want to hear, something you wish could reappear. It's the heart telling where it longs to be. Your crying calls for that lap. The days get longer and endless gap. Sometimes it comes with some regret, like you should have chosen better words and better acts. All of these is not enough to bring it back. It's not enough. Oh.
The loved one's gone, the love stands, the sad color of an absence. All of this is not enough to bring it back. It's not enough to fill this hole so deep inside. It's love and loss. 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 Oh. It's love.